ano de 2009, eu tive arrebatamento de espírito. Foi o único dia que eu vi o rosto de Jesus. Eu estava orando há 15 dias, sempre à meia-noite. A minha alma desceu em uma escuridão sem fim, até chegar a um lugar de trevas. Comecei a caminhar perdida e desesperada por esse lugar. Eu comecei a ver fogos vermelhos saindo do chão. Era um lugar cheio de pessoas nuas, entre homens e mulheres. Haviam prostitutas, transexuais, lésbicas e atrizes pornôs. Eu vi 3 atrizes que gravaram filmes pornográficos quando estavam vivas na Terra. Eu não conhecia essas mulheres, porque eu nunca assisti a esses filmes. Uma voz disse: essa se chama Anastasia Blue. Ela estava sendo estuprada pelos demônios. A outra que estava na mesma situação se chamava Chloe Jones. E a última famosa que eu vi foi Lolo Ferrari. Eu ouvi a voz de Jesus falando comigo e revelando tudo. O Senhor disse: filha, essas mulheres que viste nesse lugar se entregaram aos prazeres pensando que seriam felizes. Elas encontraram um grande vazio que não foi preenchido pela prostituição do cinema. Elas ficaram oprimidas por serem objetos sexuais e mercadorias de prazer. Os demônios da depressão fizeram morada nelas e elas se suicidaram. Esse é o resultado de todos os que procuram prazeres no sexo. Jesus me fez sentir o que essas mulheres sentiram na terra quando ainda viviam. Elas faziam sexo pelo dinheiro, já não sentiam mais amor e nem prazer, pois aquilo ficou tão artificial e tão comum. Elas já não sabiam diferenciar o amor entre o homem e uma mulher do sexo por fazer. O sexo que elas faziam por dinheiro não tinha nenhum sentimento e era algo mecânico e comum. Elas queriam sentir o amor e ser amada, mas o cinema não podia lhes dar isso. Grande preconceito da sociedade elas sofreram por fazer o que fazem e mostrar os seus rostos na tela do cinema. Elas queriam viver uma vida normal, mas o povo as enxergava como uma prostituta de Hollywood. Essas moças sofreram muito para chegar a cometer suicídio. Elas ficaram famosas pelos seus filmes, diferente de uma prostituta comum, que não mostra o seu rosto na tela da televisão. Uma prostituta de casa noturna faz os seus programas escondidos, e quando quer mudar de vida, elas viajam para um lugar onde ninguém as conhece. Uma prostituta atriz tem a sua imagem divulgada pelo cinema aos 4 cantos do mundo, tornando-a conhecida. Não importa o lugar para onde vá, sempre será conhecida por causa da televisão. Muitas dessas atrizes não suportam a pressão de viver uma vida anormal e se matam. Eu vi uma prostituta no inferno. Ela desistiu de casar e viver uma vida normal para ser uma prostituta. Ela caiu nos prazeres da carne e se prostituiu com vários homens. Ela não queria se casar com um homem porque se acostumou a ter relações sexuais com vários homens. Ela era uma pessoa devassa e insaciável. Quando ela morreu, foi para o inferno. Os demônios obrigavam ela a fazer sexo com eles e ainda torturavam as suas partes íntimas. Eu vi milhões de demônios da prostituição naquele lugar. Esses demônios são os mesmos que fazem as mulheres andarem sensuais com roupas sexys. Eles levam as moças ainda muito jovens a praticarem a prostituição. Eu vi os demônios que trabalham na vida de modelos e prostitutas atrizes. Moças que sonham ser modelos ou uma miss também são influenciadas por esses demônios. Tudo que tem a ver com a beleza e o sexo. Esses demônios estão envolvidos. Eles levam as mulheres a ser um produto da mídia e uma mercadoria lucrativa da empresa. Mulheres que nasceram bonitas tornam-se alvos de empresas da beleza e do sexo. O objetivo dessas empresas diabólicas é vender a beleza dada por Deus. Esses mesmos demônios faziam as mulheres implantar silicones e fazer plásticas
para melhorar suas aparências. Empresas do sexo que vendem o corpo da mulher, incluindo o cinema, são satanistas e divulgam a imoralidade, sodomia e depravação. A empresa de modelos também usa a imagem da mulher para divulgar a sensualidade e a beleza. Essas empresas não são honestas. Eu aconselho que não trabalhem em lugares assim. São empresas que estão levando milhares de almas para o inferno. Tem empresas que são armadilhas para a morte e condenação. O dinheiro tem levado as pessoas a fazerem coisas absurdas. Mulheres que vendem os seus corpos por dinheiro têm legião de demônios habitando em seus corpos. Qualquer homem que se deitar com uma dessas mulheres torna-se uma só carne, como se fosse um casal. O sexo só pode ser realizado entre o casal quando duas pessoas que não são casadas têm um ato sexual, tornam-se uma carne e os demônios de um passam para o corpo do outro. Não existe bênção nisso. Tudo é maldição para a vida. Se você é um cristão usado por Deus e fizer sexo com uma prostituta, os demônios dela passarão para você e o Espírito Santo se afastará da sua vida por causa do seu pecado. Depois de ver essas empresas no inferno, o meu espírito voltou ao corpo. Eu tenho uma mensagem à igreja. O corpo de Cristo, que é a igreja, tem que cultivar a amizade e a união sem contendas. No ministério onde congrego, o meu esposo, como pastor, conseguiu adotar esse padrão. O problema das igrejas nos dias atuais é se importar com os alvos alheios e ficam atacando as outras igrejas. Se os ministérios se preocupassem com as suas ovelhas e deixar os pastores cuidar do seu rebanho, as coisas seriam melhores. O meu esposo, como um pastor, se preocupa com o rebanho que está em suas mãos, porque é deles que Jesus irá cobrar naquele grande dia. Não podemos nos preocupar com as pessoas de outras igrejas se vivem o Evangelho ou não. Essas almas não estão sob as nossas responsabilidades. Não é fácil manter a união e a harmonia dentro da igreja. Tem irmãos de personalidade negativa que repelem os outros irmãos e impedem o triunfo da cooperação. O amor e a aprendizagem não reinam onde há irmãos de personalidade difícil. Digo aos pastores que mostrem o seu amor, não escandalize a obra de Deus. Exortem as pessoas ao arrependimento, sem usar palavras que venham ferir e machucar de propósito. O Senhor me revelou que a maioria da obra começa bem e termina mal. Igrejas no começo de suas fundações, que o povo andava retamente, com sinceridade, obedecendo a palavra. Com o passar dos anos, o rebanho deixa de seguir o Evangelho e já não são sérios no caminho de Jesus. O Senhor Jesus revelou que o povo não pode se fadigar em andar na verdade e persistir no caminho. Ainda que venha um fracasso espiritual, isso não pode vencê-los. Igreja, não seja omissa, que é descuido, cometendo erros em seus caracteres e não deixar de fazer aquilo que é para ser feito. Muitos querem que Deus faça em seu lugar aquilo que são de suas responsabilidades fazer. Obreiros da igreja do meu esposo, espero que ele venha repreender aqueles que erraram. O meu esposo foi complacente e não discutiu com os obreiros que falharam. Ele surpreendeu a todos e ainda tolerou a falta de amor dos obreiros acusadores, que esperavam uma punição severa. O meu esposo é um idoso que nunca deixou a desejar na sua função de pastor. Ele procura fazer o bem por completo e ser benevolente com todos. Ele ensina a pessoa a ser benevolente e ter boa vontade de ajudar a obra e fazer o bem. Ele procura sempre fazer que o rebanho obedeça a palavra de Deus por amor e não por obrigação para agradá-lo. Todo cristão tem que ter a essência do bem em seu modo de viver. A substância do amor ágape tem que estar dentro do coração. Na nossa igreja pedimos
os membros para não ficarem distraídos com os visitantes e não causar descortesia, tratando com descaso. Tem cristão que não presta atenção no que acontece na igreja, desconsidera o pregador por não prestar atenção em sua mensagem. Cristãos descuidados, nem sabe se tem algum visitante, não observa quem está pregando. Como irá saber o que está sendo pregado? Como irá examinar aquela palavra se é certa ou errada por estar distraído? A Igreja de Jesus tem que ser um conjunto forte, tem que crescer espiritualmente na graça, no amor e na humildade. Os servos de Deus têm que saber distribuir o amor e a atenção igualmente para todos. Não menospreze os humildes, dando mais atenção aos grandes ministros. Valorize cada ovelha que Deus colocou ao seu lado para lhe ajudar. Trate todos igualmente. Não importa que igreja eles sejam. A desunião atrapalha o trabalho de Deus em cada vida. Muitos saem de suas igrejas e vão para outras por causa do maltratamento e falta de um acolhimento. O desenvolvimento da igreja está na união. Quando existe o amor dentro da família espiritual, as desigualdades desaparecem. O cristão que não valoriza o seu irmão e quer ser melhor do que ele, gera desunião na família cristã. O diabo destrói o ministério de quem age assim. Os soldados só lutam quando estão unidos para vencer o inimigo. Somos uma família celestial. Temos que nos unir para vencer a Satanás. Eu quero agradecer a Deus por tudo, que o Senhor abençoe a cada pessoa que assistiu esse testemunho. Amém.